Olá, futuros campeões e campeãs de poker! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei analisando um torneio que eu joguei ontem e que eu fui bem nesse torneio. E aqui eu vou colocar o que eu penso, o que eu acho, o que eu faria. E é claro que vai ter vários insights interessantes durante as mãos. Eu espero que vocês gostem. Então a gente vai fazer o review aqui com o Hold'em Manager. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Eu não vou falar sobre as stats que eu uso, vou mais falar sobre o que aconteceu na mesa. Lembrando que uma das coisas mais importantes que tem quando você está sentado numa mesa é saber quem são os seus oponentes. Se você não sabe quem são os seus oponentes, vai ficar muito difícil de você utilizar alguma estratégia para você tirar o melhor proveito do perfil do seu oponente, quem sabe das informações do field que você joga, certo? Também é importante lembrar que se você é iniciante, o seu foco não tem que estar nos oponentes, o seu foco tem que estar em jogar bem o pré-flop e o flop, tá? O turn e o river não vão ser tão importante agora, porque a maioria das mãos que você vai jogar, você vai perceber que elas vão ser resolvidas no pré-flop ou no pós-flop e acabou. Então o seu trabalho é ficar muito bom no pré-flop. E é claro que eu já ajudei vocês nisso pra caramba, né? Tem um monte de range ali de pré-flop para vocês. Então vocês podem estar trabalhando em cima desses ranges, ok? Também é importante lembrar que vocês vão aprender logo como jogar no flop em diferentes situações. E eu vou tentar deixar a forma mais simples para vocês aprenderem de uma forma muito eficiente. Caso vocês queiram, vocês podem entrar no nosso Discord. Logo a gente vai estar abrindo um time de poker. Quem sabe aí vocês possam fazer parte e aí vocês vão conseguir ter mentorias diretamente comigo e também vão ter aulas com outros mentores ali também. E quem sabe assim vocês possam crescer rapidamente, né? É um bom lugar ali para se crescer em família, certo? Então, sem mais demora, vamos lá para analisar as mãos que eu joguei. Então vamos lá, aqui não dá pra gente marcar os oponentes, né, aqui no Hold'em Manager, que nem no PokerStars, ainda não inventaram ali ou criaram um replayer que ele é capaz de pegar as informações necessárias e colocar ali, como por exemplo as notes dos jogadores, né, a cor em cada um deles e assim por diante. Eu acho que ainda vai existir futuramente, mas talvez o Hand to Note faça isso, eu não sei ainda. Mas pode existir sim, certo? Então sem mais demoras, vamos ver o que a gente fez aqui em cada uma das mãos. Eu vou deixar a mão do jogador aparecendo, tá? Porque aí dá pra gente avaliar, eu não vou ficar tendencioso por causa da mão do oponente, porque eu tenho uma certa jogada que eu faço, então eu gosto de saber, certo? Então vamos lá. A primeira mão aqui a gente não joga, tá? As e 4 off, se vocês olharem nos ranges pré-flop que eu passei para vocês. As e 4 aqui do cutoff a gente raramente vai estar dando tribet, nesta faixa de stack ainda, tá? Logo eu vou ensinar para vocês como que vocês devem dar tribet. A tribet deep, a tribet polar, a tribet nit, a tribet com stack curto e a lógica por trás, né? Além da lógica, também as adaptações por trás da jogada que você tem que fazer. Mas por enquanto a gente simplesmente vai observar aqui que essa é uma mão que a gente não vai jogar nessa situação, né? O cara deu limpo, o outro isolou, a e 4 já não se enquadra aqui mais. Então a gente vai simplesmente foldar. Próxima mão, As e 2 a gente abre ali do hijack e somos pagos pelo small blind, certo? O range do small blind ali vai conter os pares de 2-2 até um 8-8, 9-9. O 10-10 vai ter uma tendência de dar tribet, as Ais também, a gente está bem deep aqui, então ele vai fazer essas coisas. Ele vai pagar com mãos que tenham boa jogabilidade pós-flop, exemplo, as Brothers Suited, por exemplo, Rei Dama Suited, Rei Valete Suited, Rei 10 Suited, Valete 10 Suited. Ele também pode pagar ali com algumas Brothers off, como Rei Dama, Rei Valete, As 10, As Valete, As 9 off, As 8 off, entre outras mãos. Ele também vai ter mãos aí Suited Connectors, né, tipo 8-7 Suited, 6 e 7 suited, né? 9 e 8 suited, 10 e 9 suited, 10 e 8 suited. Ele também vai ter vários AX também, mas a gente está bloqueando porque a gente tem um AIS, beleza? E aqui nós temos um board. Esse range que eu acabei de falar para vocês, o quão bem ele se conecta com o board que é AIS 8 e 4, certo? Bem difícil, né? Com Rei Dama não se conecta tão bem assim. Ele já vai começar a sentir pressão, se a gente apostar, vai começar a foldar aqui já de cara, certo? Uma mão como, por exemplo, 7-6 suited, que tem a broca, né? Ele se conecta com a broca que pode jogar de check raise, por exemplo. Mas o nosso field não é muito agressivo.
Então nesse board aqui, que tem o flush draw, que ele vai continuar com o flush draw, ele pode continuar com duas overs do 8, por exemplo, eu posso simplesmente apostar, já que ainda tem algumas mãos que ele vai pagar, a gente já começa a fazer ele a se sentir desconfortável com outras mãos, então eu gosto da C-Bet nesse flop. Porém, meu oponente, ele sai doncando ali, sai doncando 50% do pot, tá? Contra sizes médias de Donkey Bet, eu gosto de jogar polar. Basicamente, polar eu vou dar raise por bluff, né, com algumas mãos ali, como por exemplo blockers do Wise, tipo, imagina que eu tivesse uma dama e valete, bloqueio Wise dama, bloqueio Wise valete, é uma boa mão pra gente estar dando raise ali. Se eu tivesse flush draw também é uma boa mão, mas de forma geral, mãos que bloqueiam Wise e desbloqueiam 4 e 8 são as melhores para você estar dando raise aqui, polar ali mais por bluff. E por valor, eu iria simplesmente pegar meu Wise valete, ou melhor, tipo Wise valete, Wise dama, Wise rei, pegaria 2 pares, Wise 8, Wise 4, eu pegaria também o Aizai, não, o Aizai é muito forte para dar raise, mas o 8 e 8, o 4 e 4 são boas mãos para a gente estar dando raise aqui. Então aqui eu simplesmente prefiro pagar, mas eu poderia, por exemplo, dar um raise aqui por proteção com o meu Wise 2, porque tem muita coisa aqui no turn que pode vir que me complica, mas assim, eu não achei necessário na hora, então eu preferi jogar só de call mesmo, né? A gente tem uma boa mão para dar call aqui. Agora temos que pensar aqui o quão agressivo é esse oponente, tá? Oponentes que geralmente fazem donkey bet, eles podem ser tight, pode ser lock ou pode ser agressivo. Na maioria dos casos vão ser mais agressivos. O que significa um oponente ter um fator de agressão mais alto, por exemplo? Significa que a gente não pode ficar pagando com todas as mãos que a gente deveria pagar, porque quando chegar no turn ou no river, a gente vai foldar uma grande parte dessas mãos que a gente paga. Então a gente precisa criar uma defesa contra um jogador que tem uma agressividade mais alta. E aí certas mãos, elas se encaixam melhor dando raise do que dando call. Então, por exemplo, aqui eu nunca vou dar call com um 4, por exemplo. Aqui eu não vou ficar dando call com um 8, porque se eu dou call com 8 no flop, o cara posta uma bomba no turn ou meio pot no turn e já começa a pensar em foldar o meu 8. Então, basicamente, se eu vou foldar no turn, porque eu já não foldei no flop, ou dei raise no flop por proteção ali do meu 8, por exemplo. Né? Agora o Wise ele não precisa de tanta proteção assim, né? Basicamente tem poucas cartas aqui que vão mudar tanta coisa assim. O que vai mudar um 7, um 6, um 5, uma carta de copa. Então não é tanta coisa que vai mudar aqui o board. Então quando o jogo futuro imediato, né, que é o turn river, ele não vai mudar tanto assim, eu já gosto da ideia de começar a dar mais call mesmo que o jogador possa ter um fator agressão mais alto. Aí vem um rei, certo? O rei ele se encaixa um pouquinho com o range que ele tem aqui, porque é composto bastante por Broadways, né? Rei dama, rei valete, rei 10, né? Rei 9, rei 8 suited, entre outras mãos que ele poderia estar pagando aqui com o rei, certo? Aqui eu já começo a me sentir desconfortável e meu oponente aposta pot, certo? Basicamente é assim. Quando você enfrenta um oponente que, pô, ele pagou pré-flop e depois fez donkey bet, depois apostou pot, e esse pote aqui, como você pode ver, tem 1.600, então é muito provável que eu pague aqui, vai para 2.400, aí no river o oponente vai continuar apostando, por exemplo. O que você acha do seu Wise agora, certo? O nosso field, em especial, quando tem mãos como tem um board como Wise, um rei, completa flush, eles começam a fazer sizes altas, por exemplo, você não deve ficar pagando com mãos como, por exemplo, um par de Eyes com um kicker fraco, por exemplo, no turn. Então, contra o field, eu já prefiro começar a já foldar isso daqui, certo? Ah, mas Gabriel, ele pode ter o flush draw, ele pode estar blefando. Sim, pode ter flush draw, ele pode estar blefando, mas meio pot no flop, pot no turn, ele só pagou pré-flop, entendeu? Isso já são sinais de força. E aqui eu não tenho a marcação no oponente, mas geralmente o nosso field, quando ele dá esses sinais de força, significa que ele realmente tem uma mão forte na grande maioria dos casos. Então assim, você dificilmente vai ganhar tanto dinheiro no poker com as suas bluff catchers, né? As bluff catchers nada mais são do que pegadoras de blefe. Então basicamente aqui, você tem um field onde ele blefa menos do que ele deveria, certo? Então nessa situação ele vai estar muito mais por valor do que por blefe. Então se tem muito mais valor do que blefe, às vezes nem blefe tem ali,
o seu why já começa a ficar numa situação terrível, né? Então você não vai ganhar tanto dinheiro com as suas bluff catchers. Para você usar suas bluff catchers no poker, você precisa, principalmente nos limites mais baixos ali, você precisa ter informação sobre o seu oponente, de que ele é capaz de blefar na situação, de que ele aposta, que ele faz donk bet, beta pot depois por blefe, vai ter um monte de blefe no range dele. Eles vão ter isso? Não. Então aqui o fold com Ais já começa a ser uma boa ideia. Se eu não foldei com Ais, eu considero isso um erro. Beleza, foldei com Ais, eu perdi um pequeno pote ali, mas eu tô feliz com esse fold, porque eu sei que não vou ganhar muito dinheiro com minhas bluff catchers, e provavelmente na mesa esse cara tava marcado de azul ou de branco, de qualquer forma eu já sei que eles blefam um pouco, e se eles blefam um pouco eu não vou ficar me colocando nessa situação de ficar pagando com top pair versus uma aposta de pote no turn, sem que eu saiba que o jogador ele é capaz de blefar e vai ter um monte de mão ruim, beleza? Próxima mão. 2 e 8 a gente não joga, vamos lá. Próxima mão eu abro com valete 9 e o nosso amigo aqui paga apenas com Ás e Rei Suited. Muitos jogadores gostam de fazer trap, trap é armadilha, tá? Nesses limites aqui, que eu acho um erro, porque a gente tem bastante ficha, se ele der uma tribet valete 9 a gente pode pagar, mas eu começo a foldar bastante coisa, é só você olhar no range lá do EP, e você vai ver que a gente começa a foldar bastante coisa mesmo, porque a gente não gosta de jogar no nosso field contra as linhas que eles demonstram muita força. E a tribet deles é muito mais niche, é muito mais linear do que polar, por exemplo. Então, se é muito mais niche e linear, o nosso valete 9, honestamente, né? Eu já começo a querer foldar ele muito mais do que pagar, certo? E essa jogada de pagar com Ás e Rei apenas, ela é ruim porque você está atraindo outros jogadores, tá? E essa é uma mão muito forte, porque quando você dá uma tribet, pô, eu posso pagar com Ás Dama, com Ás Valete, com Rei Dama, com Rei Valete, com Ás X, que o cara tá dominando ali, Ás 2 suited, por exemplo, poderia pagar, entre outras mãos, por exemplo. Então, se é uma mão boa, que tem um monte de mão ruim que vai pagar, certo? Mão que o cara tá dominando, por que ele tá fazendo a trap aqui, mano? Tipo, ele tá me dando a oportunidade de ganhar o pote dele, de tirar o pote dele, porque na maioria dos flops ele não vai acertar o Ás ou o Rei. Ele não vai ter tanta equidade, às vezes nem equidade vai ter ali, só vai ter duas overs, e eu vou conseguir tirar ele ou no flop ou no turn ali, beleza? Vamos lá, então. Eu considero isso um erro da parte dele, que nem é reta final para ele estar fazendo essas trap aqui que não faz muito sentido. E além disso, não tem nenhum jogador aqui que é muito agressivo na esquerda para ele só dar call para dar uma 4bet quando um dos dois é 3bet. Então não faz muito sentido, certo? Vamos lá, acertei o valete. Aqui é o seguinte, né? Quando vocês estiverem aprendendo sobre como jogar no flop, vocês vão perceber que fora de posição, contra o jogador em posição, a gente vai ter muito cheque em muitas situações. A razão é que a gente quer ter uma estratégia mais simplificada em muitos boards. Na maioria dos boards, né, a gente vai ter essa estratégia simplificada. E também em outros boards a gente vai ter a estratégia, por exemplo, da C-bet polar, por exemplo. Certo? A gente vai ter a C-bet polar e o range de check, por exemplo. Em outras situações, em pots multiways, por exemplo, a gente vai ter uma outra estratégia. Em situações onde tem duas broads ali ou duas cartas que se conectam com o range do oponente, por exemplo, a gente vai ter uma outra estratégia. Então perceba que o poker não é só uma coisa que você fala assim, não, o poker sempre é assim nessa situação, a gente sempre tem que fazer isso. Não, cara, depende de vários fatores, as coisas mudam de várias formas no poker, e aqui é um exemplo. Então se você falar pegar teoria, por exemplo, ela vai ter uma estratégia que pode ser às vezes apostar 30% de uma mão e 70% de outros combos, mas a gente não quer isso aqui, a gente quer simplificar. De tal forma que eu nem fico falando, olha, eu tenho os backdoors, eu tenho um top pair com magic kicker, eu simplesmente falo o que para vocês? Olha só, vamos simplificar a estratégia? Na maioria das vezes que a gente estiver fora de posição, na maioria dos bordos, a gente vai simplesmente dar check, independentemente do que a gente tem. Isso vai ser muito bom pra gente, porque a gente está fora de posição, e jogar de check raise, ou de check call, ou de check fold, na minha opinião, é muito mais simples do que você ficar fazendo c-bet nos bordos, certo? Então, começar a dar check que não é de todo ruim. É uma estratégia simplificada e você vai conseguir ganhar mais com uma estratégia simplificada do que com uma estratégia mais complexa, ok? Meu oponente também dá cheque, ele está dizendo assim, olha, eu sou um cara mais passivo, mas a partir do momento em que ele deu o cheque aqui, a minha estratégia no turn é apostar basicamente com todas as minhas mãos. Eu não quero saber se eu tenho alguma coisa ou se eu não tenho. Quando vai de cheque no flop, eu vou apostar no turn. A questão é, o quanto eu aposto no turn? Eu posso fazer
Eu geralmente separo de duas formas, eu separo em sizes médias e em sizes altas. Geralmente por blefe eu vou muito para size alta, porque eu quero colocar o máximo de pressão em mãos, como essa daqui, por exemplo, com Ice Rei, Ice Dama, em parzinhos ali que vão foldar 2-2, 3-3 não vai foldar, talvez 2-2 também não. Mas já começa a colocar pressão nele. Coloco pressão no 8-8, por exemplo, que é complicado, que também tem a broca, mas você já começa a colocar pressão e no river eles vão ter uma tendência de foldar. Então perceba que a gente não pensa só na street que a gente também pensa na próxima street para tomar certas decisões. Aqui é um exemplo. Tem várias mãos que pagam no turn, mas que vão foldar no river. Então a minha ideia é bem simples. Vamos colocar pressão nessas mãos e por valor a gente vai fazer umas sizes menores, ali 50%. Vamos ver o que eu fiz. Olha lá, um pouquinho maior do que o pot ali, 66%. Eu não gosto de uma size alta porque a gente tem o flush draw, a gente tem o valete, que é top pair. Então aqui é de 30% a 50% que está mais do que bom, certo? Agora, se você tem um top pair que ele é mais vulnerável e tem várias cartas no river que são ruins para você, por exemplo, aí você pode fazer uma size um pouquinho maior nesse caso, certo? Então como que eu tenho um top pair, eu bloqueio os flush draws, então meu oponente não vai ter tanta coisa, eu tenho que fazer uma size de 30% a 50% com as mãos de valor ali. E as mãos de valor eu falo top pair, principalmente com médio kicker, segundo par e os melhores terceiros pares. O quarto par, por exemplo, e os piores terceiro par, eu já prefiro fazer size alta porque eu quero ganhar o pot imediatamente, beleza? Mas é isso, ou quando vai de check no flop, ou você vai fazer size alta, ou uma size média ali, talvez baixa, com as suas mãos. E aí o oponente pagou, certo? Esse call dele aqui, na minha opinião, ele não é bom, porque ele está ganhando do que aqui, basicamente? Ele vai estar ganhando aqui dos nossos draws, dos nossos bleffs, mas lembre-se, né, aquela regrinha. A gente sabe que tem muitos oponentes no nosso field que eles pagam mais do que deveriam, porém, eles dificilmente pagam duas apostas. Eles podem pagar a primeira, mas quando eles enfrentam a segunda, eles já falam, rapaz, isso é complicado. Imagina que eu faço esse mesmo valor por bleff no turn, aí chega no river, eu faço de novo esse mesmo valor de 66% no turn, no river. O que esse cara vai fazer com o Ice Rei? Ele vai fazer o hero call? Ele não vai fazer o hero call, certo? Porque eu fiz duas apostas fortes seguidas. Então o cara já vai falar, beleza, eu tenho uma bluff catch horrível, então eu vou foldar aqui. Porque ele geralmente cede facilmente para pressão. Lembrando, no poker é você entender as linhas de força e as linhas de fraqueza e como que você explora ela. Aqui nós estamos explorando uma linha de fraqueza do oponente. Check, flop, né? Call turn, aí no river eu vou descer o sarrafo, porque o range dele está mais ali capado, vai ter alguns pares ali com equidade que vão ter uma tendência maior de foldar no river contra uma segunda aposta, beleza? Aí ele paga aí no river, eu acerto dois pares, certo? Ah, Gabriel, mas ele pode ter 7-8, olha só, pode. Mas geralmente quando eles têm uma mão como 7-8, que é sequência ali no turn, você já ouviria o cara dando raise na sua cabeça ali no turn. Ele não deu raise no turn, então provavelmente ele não tem a sequência. Eu teria, mas esse cara aqui dificilmente vai ter. Então eu fiz uma size alta aqui, que eu acho que foi um erro. Por que eu acho que a minha size alta foi um erro? Tá? Independente se ele pagou aqui ou não. Porque mãos como essa daqui devem foldar no river quando eles pagam no turn. Tem muita coisa que vai foldar aqui. Então eu quero que ele pague com muita coisa, certo? Só que para ele pagar com muita coisa, eu tenho que fazer uma size menor. 50% do pote, 40% do pote, 30% do pote. Porque a maioria das mãos que o oponente vai ter quando ele chega nesse river, depois de check, flop, check, call turn, ele chega no river, ele vai ter par que missou a equidade dele, então ele vai foldar o 4, o 5, o 6, certo? Ele vai começar a foldar essas brothers aqui, que por alguma razão ele chegou até aqui. Os draws dele, grande parte desses draws simplesmente missaram. Então assim, se você for olhar o range do cara, tá bem fraco. Então assim, por bluff, fazer sizes altas é uma boa ideia, né? E por valor, fazer sizes menores. Agora, quando eu aposto aqui e ele paga com o Ice Rei, ele está dizendo o seguinte, Gabriel, eu sou um cara mais pagador, eu deveria foldar essa mão aqui em um call bem ruim. Então é muito provável que ou ele esteja pagando, né, por decepção, ou ele pode estar pagando porque ele me acha que eu sou um cara muito agressivo. Agora, o que eu faço com essa informação, gente, né? Olha só, se ele tem uma tendência de fazer esses hero calls pagando size alta turn com eyes alto e no river pagando com eyes alto de novo, eu não posso mais simplesmente
fazer sizes baixas e sizes médias por valor. Eu tenho que fazer sizes altas por valor agora. Então sempre que eu jogar contra esse jogador, por isso que eu coloco uma cor nele, eu coloco uma cor verde nesse jogador. Então toda vez que eu jogar contra esse cara, eu já sei que ele tem tendências pagadoras e por ter essa tendência pagadora, as minhas mãos de valor, eu vou fazer sizes maiores. E como que eu mudo os meus bleffs, tá? Então perceba que ele paga o turn e river, ele tem essa tendência de quando vai check, ele paga uma e paga duas, certo? Mas dificilmente essas mãos pagam três. Certo? Pode pagar duas apostas seguidas, mas 3 apostas seguidas. Então o que eu faço? Ao invés, quando eu estiver jogando contra esse jogador, as minhas mãos de blefe, eu vou começar a apostar onde? No flop. Eu sei que ele vai pagar flop, eu sei que ele vai pagar turn, mas quando a gente chegar no river e eu fazer uma aposta forte ali, ele não vai pagar com essas mãos ali que são as piores. E aí a minha estratégia no flop é fazer uma size baixa no flop, ele vai pagar com essas mãos. Eu faço outra size baixa, uma size média ou até alta no turn. E aí no river eu faço outra aposta. Ele vai começar a foldar muito essas mãos. Só que é o seguinte, já espero que essas mãos comecem a foldar no turn já. Né? Beleza? Então perceba que uma única mão pode ter muitas informações valiosas que você é obrigado a levar em consideração, e o nosso oponente basicamente ele entregou a forma como que ele joga ali quando ele fez esse call aqui no river com essa mão, porque ele pensou, você tá blefando, cara, você não tem nada, tá ligado? Como que eu não vou ter nada nessa situação aqui? Vai ser dificilmente, eu não vou ter nada nessa situação aqui. Beleza, aqui a gente ganhou um bom pote, agradecer ao nosso oponente, vamos para a próxima mão. Né? Fez as marcações, colocou, eu só coloco cor, tá? Então assim, no PokerStars eu tenho cerca de 20 cores lá e eu só coloco a cor no meu oponente e já vou para a próxima. Vamos lá aqui, o cara abre 6-6, nosso range de defesa aqui, ele é gigantesco, tá? Tem várias mãos que a gente vai poder começar a dar mais tribet, porque eu acho que contra o field ali, as posições finais, ali, você pode dar muita tribet, mas aqui a gente vai seguir os nossos ranges que vocês já conhecem muito bem, tá? Se vocês não conhecem, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, certo? Aqui a gente pega o que? Um flush draw com segundo par, mas é um flush draw fraco, e então a gente sabe que nesse tipo de bordo a gente não precisa ficar se defendendo muito, porque a gente já está bem protegido, e mesmo que o oponente coloque pressão na gente, a gente ainda tem o segundo par ali, tem a proteção de copa com 8, né, que é bem interessante. Aí o oponente faz uma size de 30%. Essa size aqui pode ser até menor, mas tudo bem. Aqui eu não vou ficar dando check raise, aqui eu poderia representar o flush, mas minha mão tem valor de showdown, eu tenho proteção com copa, então não tenho medo do oponente fazer várias apostas. Ele faz uma size pequena, a gente paga, vem um 4. Esse 4 é importante? Muda alguma coisa? Não, a não ser que ele tenha 4 e 4 ali, né? Esse 4-4 não vai mudar nada. Então, se não muda nada, né, o oponente ele precisa começar a pensar o que ele vai fazer em diferentes cenários ali com essa mão, porque ele tem um terceiro par, o terceiro par ele dificilmente vai ganhar até o river ali contra as mãos que eu pago no flop, certo? E mesmo que ele tenha copas, não significa que o copa dele é melhor do que o meu. Então, eu no lugar dele, com esse terceiro par aqui, eu já começaria a pensar em blefar ele. Pegar 6 e 6, fazer uma size alta aqui, colocar pressão no 7, nos flush draws, por exemplo. Imagina que eu tenho, sei lá, eu não tenho o segundo par, mas tenho um 8 e um 6, por exemplo. E o 8 é de copa. Quando eu chegar no river, por exemplo, esse cara aqui ele vai ganhar muitas vezes. Então ele está ganhando ali de flush draws que não tem par. Ele está ganhando de várias mãos ali que não tem par também. E o 6-6 já começa a colocar pressão no 7. O 7 que no turn contra uma size alta já começa a foldar se ele não tiver um copa na mão, por exemplo. Então o 6-6 ele se torna uma boa candidata para a gente começar a blefar, certo? Mas contra certos oponentes, por exemplo, contra mim é uma boa você transformar em blefe o seu 6 e 6. Agora, contra um field, que é jogadores mais tights, mais passivos, certo? Se você der check behind aqui no turn, ou fazer uma aposta pequena aqui no turn para controlar a agressividade do cara no river, você vai ganhar muitas mãos no showdown, porque os caras não vão te punir o suficiente, certo? Agora, contra um cara que é mais agressivo, que tem um fator agressão no river alto, quando você vai de check, né, no turn, então é muito melhor você começar a blefar mesmo, a colocar pressão no cara, porque você vai ganhar mais dinheiro desse jeito. Aí eu dou check, ele dá check behind. Então, a partir do momento que ele deu check behind, os meus segundos pares já começam a ganhar valor. Eu já começo a pensar que no river eu tenho que apostar ali por valor. E esse valor não vai ser uma size alta, tá? Vai ser uma size ali média ou baixa, com preferencial de size média ou baixa no river,
tá? Aí vem o 5, 5 também ele não muda muita coisa, o oponente não vai ter tanta coisa que se conecta tanto com o 5 assim. Então aqui eu considero isso como um erro da minha parte. Por que eu considero um erro? Porque o range de check behind do oponente vai conter muitas mãos que eu estou ganhando. Pode ter um 7 que pode pagar uma size baixa, pode ter um valete pior que pode pagar uma size baixa. Então, na minha opinião, apostar 30% aqui no river seria maravilhoso. E eu tenho certeza que um 6 e 6 não iria se sentir tão desconfortável, né, pagando, principalmente bloqueando ali o flush, né? E aí o oponente dá check behind e eu acabo perdendo uma pequena aposta de valor que assim, no começo do torneio, essas pequenas apostas que você perde não faz muita diferença, tá? Mas a partir do momento que você chega no meio do torneio, ou numa reta final, ou num momento onde você tem poucas fichas e você não faz essas sizes pequenas ali por valor, porque o nosso feed não fica dando raise no river em situações que eles vão de check no turn, por exemplo, você acaba se colocando numa situação onde você vai ter mais chances de você perder o seu torneio, de jogar o seu torneio no lixo, do que realmente de você se dar bem e ganhar muita grana ali. Então perceba que eu considero isso um erro, uma size baixa que seria perfeita. E além disso, por que eu considero o erro? Se o oponente ele decide apostar no river, uma size de 50%, de 66%, o quão confortável eu ficaria pagando com o meu valete, mesmo bloqueando o flush. Eu ficaria extremamente desconfortável. Então é muito melhor eu sair apostando, controlando a agressão do oponente, e ele vai pagar com muita coisa pior, então valeria a pena. Beleza? Vamos para a próxima mão, então. Aqui é o seguinte, né? É Guerra dos Blinds. Logo vocês vão ter aula de como vocês jogam do Small Blind contra o Big Blind, mas de forma geral, tá? Contra o Field a gente não vai ter limp. Todas as nossas mãos que a gente for jogar contra o Field, a gente vai fazer tipo 3x, 4x, 3x e meio, não importa a mão que a gente tem, certo? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente precisa pegar informações sobre como que o nosso oponente joga do Small Blind. E a partir do momento que a gente tem essas informações, e aí sim a gente faz modificações. Enquanto o oponente ele não demonstra que ele sabe jogar contra, né, essa size de 3x, de 4x, eu vou continuar fazendo 3x, 4x sem parar. Agora, quando eu tenho um oponente que ele é mais agressivo, que ele coloca mais pressão e assim por diante, e aí sim eu vou ter um range de limp, tá? Aqui eu não tenho essa informação, então entrar de limp aqui eu não gostei não. Eu prefiro fazer 3x, 3x,5, 4x, é muito melhor quando você quando o seu oponente, quando você não tem informações sobre o seu oponente. E a partir do momento que você tem informação, aí você pode fazer alguma coisa, certo? O oponente dá check behind, né? Aqui uma das ideias é o seguinte: quando tu entra de limp, você sempre quer fazer stab. Stab é o que? Você fazer uma aposta mínima aqui, que geralmente vai ser um big blind, basicamente. Você faz um big blind aqui, pronto, e você vai ganhar a maioria dos pots. Eu não gosto muito de dar esse check aqui, mesmo tendo o valor de showdown com o rei. Eu prefiro muito fazer a stab, o oponente vai foldar muita coisa já, e as mãos que ele paga, por exemplo, muitas dessas mãos ele já vai foldar ali no turn contra uma size média ou alta, beleza? Aí eu dou check, o oponente dá check behind, novamente check, chega no turn, eu vou apostar range inteiro, e aí eu não apostei range inteiro, que eu falei que tem o valor de showdown e tenho o ouro. Eu já considero isso mais um erro, porque quando vai de check no flop, você não pode perder a oportunidade de ganhar o pot. Talvez eu esteja em várias mesas e por isso eu não tenha jogado corretamente essa mão. Eu considero isso um pequeno erro. Esse pequeno erro não vai fazer muita diferença no começo de um torneio, mas numa reta final, por exemplo, pode fazer muita diferença quando você precisa de fichas. Tá? Próximo ali, aí ele foi de check behind de novo, né? Aí eu dou check mais uma vez, eu não gosto ainda, porque isso aqui é uma boa mão para blefar, já que se o cara tá indo, por exemplo, check, ele tá dizendo que ele pode ganhar no showdown. E provavelmente o meu rei já tá perdendo, certo? Agora, quando a gente olha a mão dele aqui no showdown, né, que ele mostra o 4 e 3, por exemplo, aí a gente já... esse não é um jogador que ele é capaz de ficar blefando as mãos dele. Ele é um jogador talvez mais passivo ou mais tight. Se ele é mais passivo ou mais tight, então a minha jogada de check até o river, ela foi excelente, já que o meu oponente ele não vai blefar mãos que ele deveria blefar. Olha só, com 4 e 3 você acha que eu não teria blefado já no turn, no flop e depois no turn e também no river quando eu errei ali? Sem dúvidas, né? Mas esse jogador não faz isso, então eu tenho que me adaptar a ele. Então ir pro showdown com rei alto, com ás alto, por exemplo, é uma excelente ideia. Eu não tinha essa informação, então assim eu considerei
E por não ter essa informação, eu considerei a minha jogada com o rei alto fraca. Agora que eu tenho essa informação, eu simplesmente vou jogar desse jeito contra esse cara muitas vezes.